Como vai? Tudo bem com vocês? Que maravilha estarmos aqui reunidos juntos, né? Para poder falar um pouquinho de uma história maravilhosa da palavra de Deus hoje, né? Então eu espero que todos estejam maravilhosamente bem, na paz do Senhor, mesmo em tempo de pandemia, situação difícil, mas nós temos um Deus todo-poderoso que tudo pode em nossas vidas, né? E é só confiarmos e buscarmos esse maravilhoso Deus. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Você vai orar comigo agora, né? Amém? Então vamos lá. Senhor Deus e amado Pai, louvado seja o seu nome, Senhor Jesus, porque estamos na tua presença, ó Pai. Ó Pai, manda o teu maravilhoso Espírito Santo para que possamos compreender a tua palavra, que sejamos inspirados pelo teu Espírito Santo, que a palavra que sai da minha boca seja que venha do céu, do teu Espírito Santo e não de mim. Que o homem se cale e que o Senhor apareça. Queremos te agradecer em nome de Jesus. Amém. Amados, abra a Bíblia de vocês em Esther. Vamos falar sobre Esther hoje. Capítulo 4, versículo 14. Vamos lá, abre a Bíblia de vocês. Tô ouvindo as folhinhas aí passando, né? Esther, capítulo 4, versículo 14. Vamos falar de uma maravilhosa mulher, Esther, né? Chamada por Deus para fazer algo sobrenatural, né? Para o seu povo, tomar uma posição. Então você também está disposto ou disposta a tomar posição, né, diante da vida, do mundo, das pessoas, fazer a vontade de Deus e não a sua, diante de situações bem complexas, difíceis, que talvez você tenha que enfrentar. Então o título seria hoje: envergonhar ou permanecer para o tempo do fim, né? Você vai envergonhar da palavra de Deus, envergonhar de fazer o que é certo diante da palavra de Deus, ou vai permanecer, né? Eis o X da questão. Eu quero permanecer firme até que Jesus volte, fazendo a vontade de Deus, né? Agradando agradando ou não, e provavelmente agradando a poucos, né? Pouquíssimos. Então vamos lá. Capítulo 4, versículo 14. Já abriu sua Bíblia, tá certo. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha? Então disse Esther. Não, vamos só até aqui. Foi elevada a rainha? Uma pergunta. Por enquanto vamos só até aqui. Aqui é Mardoqueu falando com Esther, né? Pelo que Esther havia passado, Esther foi chamada, né? E ali já é a parte onde ela estava no palácio e aonde várias coisas aconteceram na vida de Esther, né? E ela foi chamada para ser rainha, né? Aqui na Pérsia, né? O rei Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias naqueles dias assentado. O rei Assuero, do trono do seu reinado na cidade de Susá. Ele foi, né? O reinado na cidade de Susá, entre outras, né, províncias. E nesse período o rei Assuero ele era casado com Vasti. E casado com Vasti, o rei Assuero tinha dado uma festa, estava junto com seus príncipes, e ele convocou Vasti para que ela aparecesse, né? E ela se negou. E diante de tal situação, o rei não gostou da situação, reuniu os seus príncipes, que eram 7, e pediu conselho a eles. E aí um deles então disse assim, ó, ele reuniu e disse o que ele poderia estar fazendo diante de tudo isso. Aquilo que eu li lá para vocês foi já a parte aonde Mordecai está falando com Esther, né? E aqui eu estou contando a história, o que aconteceu antes daquele capítulo, né? Capítulo, versículo 14, né? 4:14. E aí tem um cabelo aqui em mim que tá me incomodando. E aí o rei, ele reuniu seus príncipes, que eram 7, e ele pediu, né, um conselho. E aí, diante de tudo isso, um deles disse assim, ó: então disse Memucá, na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todo o príncipe e a todos os povos que há entre todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que os desprezarão ao seu marido. Quando ouvires dizer
Quando ouviram dizer, mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha, Vasti, porém, ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Médio, ao ouvir o que fez a rainha, dirão o mesmo, e todos os príncipes do rei. E haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real e que se escreva nas leis dos persas do Medo e não se revogue que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outro que seja melhor do que ela. Olha só, aí já começou a favorecer a história de Esté, né? Que o rei dê que o rei dê a outra seja melhor do que ela, quando for ouvido o mandato que o rei decretar em todo o seu reino, vasto que é, e todas as mulheres darão honra a seu marido, tanto aos mais importantes como aos menos importantes. Aqui já começa a favorecer a história de Esté. Esté até então não era rainha, né? Como a gente leu lá no capítulo 4, versículo 14. Ele pediu conselho aos seus príncipes. E Memucá, né, deu um conselho ao Assuero. E nesse momento, né, que Memucá deu o conselho ao Assuero, foi aonde surgiu, né, Vasti não entraria mais no reino, e todos os homens, né, eles ficaram preocupados, né, de acordo toda a tradição ali, preocupado com o que ia acontecer, a desonra aos maridos. E aí foi aonde houve, né, depois que Vasti, onde todas as mulheres, o rei mandou que fosse chamado todas as mulheres da cidade de Susá, mulheres formosas, disse os jovens do rei que lhe servisse, traga-se as moças para o rei virgens de boa aparência e formosura. Então o eunuco, ele foi até a cidade de Susá, e aí ele saiu recolhendo essas mulheres, chamando essas mulheres. A Bíblia não fala se Esté, ela veio de livre e espontânea vontade, ou se ela veio, né, foi chamada, né? Aqui a Bíblia não deixa claro essa situação. E aí Esté, ó, traga as moças do rei, e aí vai falar formosura na cidade de Susá. Hegai, eunuco do rei, guardava as mulheres e dei-lhe os seus ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, esse reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei e assim se fez. Aí foi o eunuco Hegai, onde ele encontrou essas mulheres e saiu encontrando as mulheres virgens e lindas e formosas, né? E aí a Bíblia vai dizer aqui que, e o que eu queria falar antes disso, é a pergunta. O que Deus faz quando Deus está no negócio, tudo é muito bem feito, tudo é muito bem organizado, né? Diante de tal situação, você diria que Memucá, ele foi inspirado pelo Espírito Santo ou não? Porque Deus tinha um plano. Se Deus tinha um plano, Vasti tinha que sair, né, de cena. Não sei como foi a forma, mas ela... Aqui, Memucá, eu acredito que Memucá ele foi inspirado e deu conselho ao rei, aonde foi feito essa reunião de mulheres e o rei escolheria novamente uma esposa. Memucá deu um conselho, inspirado por quem? Porque Deus tinha um plano para Esté. Até então, Esté estava na cidade de Susá, ela era uma menina judia, né, sem nenhum pretexto, sem nenhuma outra, não tinha nada para dar, nem para oferecer, ela estava lá, né, isoladinha. Deus tinha um plano. Através disso, olha onde chegou Esté. E aí, Mordecai criou Esté, que seus pais morreram e Mordecai criou Esté. E aí, Hegai, ele foi até as cidades, e inclusive fala aqui, ó, que quando ele encontrou Esté, que ele saiu recolhendo as moças, fala assim, ó, lá no versículo 2, capítulo 9, fala assim: a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, porque perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos das casas das mulheres.
gente, desculpa, que tava o fundinho aqui de música e aí o comercial atrapalhou, desculpa aí. E aí, ela alcançou favor até de Hegai. Hegai olhou para ela e achou a moça bonita, formosa, e ele apressou em preparar coisas especiais para ela. Ou seja, aqui já tem a mão de Deus desde o princípio. Deus preparando todas as coisas, né? Olha que coisa maravilhosa. Deus já estava no negócio, ele já alcançou. E ele separou, inclusive, deu os bons aposentos para Esté. Então, Esté, ela foi chamada, ela foi para o palácio, junto com as outras moças. Ficou lá nos aposentos da Casa das Mulheres, nos melhores que Hegai deu para ela. E passaram 12 meses ali, todas essas mulheres sendo preparadas. Elas passaram 12 meses, porque assim se cumpriram os dias de seu embelezamento, né? 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Elas ficaram, imagina alguém sendo preparado, né, para se apresentar ao rei, com tantas especiarias, com tanto cuidado, cheio de mucamas, né, para poder cuidar de Esté, que até então ela não tinha nada disso, né? E Esté, ela era judia, até então ela não revelou a ninguém a sua origem, né? Mordecai tinha dito a ela, e ela acabou obedecendo e não tomando posição. E ela passou esses meses todos, né, sendo preparada. E aí ela foi apresentada ao rei. Esté entrou nos aposentos do rei com todas as outras moças. E o que a palavra de Deus vai dizer? Esté alcançou, isso está no 2, né, no 15, lá no finalzinho do 15, né, capítulo 2, versículo 15. Fala assim, Esté alcançou favor de todos quanto havia. Todos quanto havia. Será que tinha algo de especial em Esté? Assim foi levada Esté ao rei Assuero, a casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. O rei amou Esté mais do que todas as outras mulheres, e ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. Isso é providência divina. Isso é Deus no leme, aonde Deus está. Quando Deus tem um plano, tudo dá certo. Esté sobressaiu, não era mérito de Esté, era mérito de Deus. Esté sobressaiu sobre todas as mulheres, ela alcançou o favor do rei, e o rei a amou mais do que todas as outras mulheres. Né? Por que será tudo isso? O que queria acontecer mais lá na frente? Né? Qual seria a grande tarefa de Esté? Esté até então não era rainha, né? Ela foi depois. E aí teve todo um desenrolar, um contexto aqui, né, com Mordecai, onde teve a conspiração, aonde Amá, depois do rei Assuero, é isso mesmo. Amá, que era um príncipe, né, que estava do lado do rei Assuero, e Assuero deu, inclusive, o anel dele, e ele estava, né, só abaixo de Assuero. Esse Amá, Mordecai, ele era, né, alguém poderoso também no reino. Mordecai, que era o tio de Esté, ele não se inclinava diante de Amá. Amá se revoltou com tudo isso, ficou muito chateado, e devido a isso, ele resolveu fazer aonde a gente vai ver o decreto, né? Aonde mataria todos os judeus, onde todos os judeus seriam mortos. E aí fez o decreto de tudo isso. E aí é onde vai entrar toda a história de Esté, qual é a posição de Esté. Esté estava no palácio, Mordecai não estava no palácio, e Esté ficou sabendo de toda essa história, né? Porque Mordecai não se inclinou. E Amá se irou. E aí armou todo um contexto, né? E espalhou o desespero por todo o povo judeu de Susá, porque todos iriam morrer, além de serem ainda recompensado. O rei ganharia muito dinheiro em relação a isso, porque ele prometeu. E com tudo isso, aonde Esther foi feita, no caso, né, ainda foi feita rainha, Mordecai, ele não se curvou. O povo judeu foi ameaçado, né, diante de tudo isso.
E aí o rei decreta a morte dos judeus. Esther não sabia de nada, e Mordecai rasgou as suas vestes. E Mordecai entrou em jejum e oração todo o povo judeu, com pano de saco. E aí Esther é onde entra a história de Esther. Esther resolve interceder pelo seu povo. Mordecai chama Esther, dá as instruções devidas. E aí, lá no versículo 14, aonde Mordecai fala tudo isso para ela. Onde Mordecai fala para ela, porque se de todos que se calar agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha. Então disse Esther, que respondeste a Mordecai. E aí onde entra Esther, ela vai e fala, ó, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susá, jejuai por mim, e não comeis, nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, perecerei. Então se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Ou seja, até as servas de Esther, ela colocou todo mundo para jejuar. Todas as pessoas. Todos os judeus que acharem Susá e jejuai por mim, e não comeis nem bebeis 3 dias. Minhas servas, todo mundo jejuou, inclusive as servas dela, que não acreditavam provavelmente nesse Deus tão maravilhoso. E todos jejuaram. Você imagina o pavor, o pânico desse povo todinho para ser morto. Com uma lei, um decreto do rei, onde todos morreriam. E nesse período aqui, Esther fala assim, ó, se perecer, perecereis, porque não era permitido ela entrar na presença do rei. Ela tinha que ter sido chamada, e ela não foi chamada. Ela já fazia 1 mês que não entrava na presença do rei. E aí, ela preparou, ela orou, todo mundo jejuou, e depois Esther vai, se prepara, se veste para se colocar na presença do rei. Por isso que ela falou que se perecer, perecereis. E ela foi, mesmo sendo proibido, mesmo não sendo permitido, mesmo não sendo chamada. Esther foi. Esther tomou a posição correta de salvar um povo. Se colocou na posição. Ela poderia, morrer, porque ela não foi convocada, ela não foi chamada, ela podia ser dispensada. E Esther, ela tomou a posição correta de livrar o povo dela através dos conselhos do tio Mordecai. Isso é maravilhoso. Quando o rei... Aí, aqui no versículo 5, que fala que Esther, ela se aprontou como seus trajes reais, se pôs no pátio interior da casa do rei, isso é no capítulo 5, versículo 1, defronte da residência do rei. O rei estava assentado, preste atenção, ó, o rei estava assentado no seu trono real, fronteiro, à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Esther o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se chegou, tocou na ponta do cetro. Então lhe disse o rei: o que é que tens, rainha Esther? Qual é a sua petição? Até metade do reino te dará. Respondeu Esther: se bem te parecer, venha ao rei e amar. Hoje ao banquete que eu preparei ao rei. Então disse o rei: fazei apressar a amar, para que atendamos o que Esther deseja. Olha que coisa maravilhosa. Por que tudo isso aconteceu? Porque Deus preparou todas as coisas. Esther virou rainha, porque ela participou de um concurso. Lá você viu que ela alcançou o favor do rei. O rei amou Esther mais do que todas as outras. Ela se tornou a rainha do rei. E mesmo diante de uma situação muito perigosa, que ela passou 3 dias, eles oraram, entregaram e jejuaram ao Senhor. E ela entrou, se colocou na presença que não poderia. E ela tomou a posição certa em livrar um povo dela. Porque ela mesmo estando no palácio, ela não tinha revelado aqui ao rei ainda que ela era judia.
E ela preparou todo um banquete, 2 banquetes, para poder conseguir o alcance do rei, para pedir ao rei pelo seu povo. E eu e você, diante de tal situação, que posição você toma? Que posição eu tomo? Diante das circunstâncias da vida hoje? Talvez coisas bem menores, nós temos negado, né, fazer o que é certo. Então é por isso envergonhar, porque quando fazemos alguma coisa, até uns pequenos subornos, o que a gente ouve? Todo mundo faz, é comum, é normal, né? E quando a gente não faz, porque você é besta, porque você isso é bobagem, imagina. Então assim, não é fácil ficar do lado de Deus, mas também não é impossível. A gente vai ter que remar contra a maré e contra todos, né? E fazer a vontade de Deus. E com certeza seremos minoria, não maioria. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas com Deus no barco, com Deus no leme, com Deus na sua vida. Porque quando nós aceitamos Jesus, nós somos nova criatura. E uma nova criatura, ela busca primeiro o reino dos céus. E as demais coisas o Senhor acrescenta. Então é isso que a Bíblia diz, né? Que nós devemos buscar esse Deus em primeiro lugar. E Esté tomou uma posição muito difícil diante das circunstâncias. E hoje também nós precisamos tomar, né, decisões todos os dias, diante do que é certo e o que é errado. Está cada dia mais difícil, né? As coisas estão se afunilando cada vez mais, tem nos apertado, mas nós devemos fazer aquilo que Deus tem nos chamado. E para que Deus tem chamado você? Você sabe para que Deus te chamou? Você tem feito a vontade de Deus? Nós temos tomado a posição correta diante da vida, da situação? Estamos fazendo, né, caminhando à vontade do Criador? E mesmo diante de situações tão difíceis, eu e você estamos fazendo o que é certo, ficando do lado do que é certo e defendendo um povo, levando o evangelho, ou mesmo dentro da sua casa. Tem muitas situações aí de gente que aceita o Senhor e quando ele aceita Jesus, ele acaba tendo a família inteira, né, contra ele. Então assim, tomar uma posição séria diante do Senhor, isso não é muito fácil, porém é possível, né? Porque nós temos um Deus, um Criador. E aí, Esté preparou todas as coisas. Ela preparou todo esse banquete. Teve o primeiro banquete, o segundo banquete, e ela conseguiu o favor do rei. Ela conseguiu, né, escrito que havia denunciado. Ela conseguiu com que o povo dela todinho fosse livre, com que nenhum morresse. Aonde saiu escrevendo cartas, né, com editos de liberação para todo esse povo, né, com rapidez, com velocidade, distribuir em todas as províncias, para que o povo não fosse morto, porque o povo seria morto, né, por Amã. Amã tinha armado toda uma forca para matar Mordecai, mas Mordecai foi honrado, foi elevado, né, teve posição de destaque no palácio junto com Esté, e Amã foi morto pela própria forca a qual ele preparou para Mordecai. E o que nós vemos aqui, a graça, a misericórdia de um Deus. Deus tinha uma promessa para o seu povo. Deus não ia deixar o seu povo morrer, né? Então, por que eu perguntei se esse Memucá, se ele tinha sido inspirado pelo Espírito Santo de Deus? Com certeza. Porque foi através do conselho dele que tudo aconteceu. Porque nessa situação como essa, através aqui do conselho de Memucá, o rei tomou posição e trouxe as virgens para o palácio, aonde Esther virou rainha, de rainha alcançou favores do rei. Olha como Deus preparou tudo. Até Agai, assim que ele viu Esther, ele se maravilhou e colocou ela em lugar especial. A gente já vê toda a mão de Deus, né, em tudo isso. E quando ela estava lá, que Assuero viu Esther, eu fico imaginando a emoção. Esther fala que ela era linda, formosa. Como foi a emoção, né, de Assuero? E você vê que ele estendeu o cetro para ela, porque a mão de Deus estava sobre tudo isso. Não tem, a gente vai comparar isso aqui com a história de José, é algo fantástico, né? Quando José teve os sonhos, quando José foi chamado, aí depois José foi sacrificado lá pelos irmãos que jogaram ele no buraco.
E a gente vê a mão de Deus ali também, porque o sonho quem deu foi Deus, né? Então, de um jeito ou de outro, José teria que sair, né, de onde que ele estava com os pais dele, que ele foi parar no Egito, né? E o sonho quem deu foi Deus, e foi através desse sonho que ele contou para os irmãos, que os irmãos se revoltaram e jogaram ele num poço. Então o sonho foi dado por Deus, né? Foi inspirado por Deus. E o fato dele estar lá é porque Deus estava na direção de todas as coisas. E tem situações que a gente acha que não é Deus que está no comando. Mas eu creio que aqui foi inspiração do Espírito Santo para que o decreto fosse, para que as mulheres fossem chamadas virgens formosas, para que o povo judeu fosse, porque Deus tinha lá em Gênesis, Deus tinha uma promessa para o seu povo de Abraão, de toda a sua geração. Deus fez uma aliança, e Deus não deixaria seu povo perecer. E foi o que aconteceu. E Deus não deixou. E olha que coisa maravilhosa. E Deus salvou todo o povo judeu, né? E Esther também é algo, os judeus são autorizados a resistir. Esther promete interceder pelo seu povo. Ela intercedeu, né? E aqui nós já vimos aqui no 5, que o rei estendeu o seu cetro e que ela conseguiu favor. Amá foi morto, enforcado. E Esther, né, continuou na sua posição de rainha e fez o que era certo. Então o que é permanecer, né, envergonhar? Diante de uma situação como essa, se fosse eu e você iria até o rei, correndo vários riscos, como Esther, para salvar o teu povo e a si mesmo. E hoje, nós temos feito isso também, tomar essa posição correta, diante de todos os feitos, diante de todas as situações. Então, você deseja permanecer? Eu desejo permanecer, fazer a vontade de Deus. E para isso nós precisamos do poder do Espírito Santo de Deus. Precisamos de Deus no leme da nossa vida. Precisamos pedir o derramamento do Espírito Santo do Senhor, para que possamos fazer a sua vontade, para que tomemos a posição correta, para que nossos olhos sejam abertos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a voz do nosso Criador e fazer o que é certo e tomar posição diante de Deus, como Esther tomou, diante de uma situação. E perceber que numa situação como essa, por mais difícil e impossível que tudo parecia, que nada poderia acontecer, Deus estava desde o princípio preparando tudo, nem Esther sabia. Desde o princípio que a mão de Deus já estava direcionando todas as coisas. Deus direcionou tudo, todos o concurso, a reunião, o amor, o agrado, né, de Hegai e a Esther. O rei que sobressaiu, a hora que viu Esther, amou Esther mais do que todas as outras. E quando todos viam Esther, né, todos admiravam Esther. Olha que coisa maravilhosa. Tudo isso é honra do Criador. É mérito, na verdade a palavra certa, é mérito do nosso Criador. Então na nossa vida, tudo que nós passamos e o que vai acontecendo e as coisas vão se ajeitando, se ajustando, mas o mérito é todo do nosso Deus. Tá difícil para você? Para mim também está. Mas nós temos uma grande, maravilhosa esperança, né? Que é Jesus. Saber que nós temos uma esperança que Deus está no leme da nossa vida, da nossa história. Como Ele estava na de Esther, Ele está na sua, está na minha. Ele não te abandonou, jamais. Então não sei qual é a dor, qual é o problema que está passando nesse momento. Mas seja qual for a sua situação, tome a posição correta de ficar do lado de Deus. Não importa se os outros vão te criticar, vão dizer que você está errada, porque é o que nós vamos ouvir. Mas fique do lado correto, na palavra, né? Baseie os seus pés na palavra de Deus, na rocha que é Jesus Cristo, e faça o que é correto. Você vai ouvir muitas coisas que não são agradáveis, mas escuta aquilo que Deus fala para você e para mim. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, permanecer, envergonhar ou permanecer para o tempo do fim? O que você decide? Né? A decisão é sua e a decisão é minha. Então, vamos orar por isso, para que tenha o derramamento do Espírito Santo de Deus e que nós consigamos ficar firme até que Jesus volte. Amém? Amém. Então tá. Chegue juntinho aqui, vamos orar. Vamos orar? Você quer orar comigo? Vamos orar. Então, oremos ao Senhor e você também ore aí. Tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, louvado seja o teu nome, meu Pai. Nós queremos, ó Pai, permanecer até o tempo do fim. Ficar firme, tomar as posições corretas diante do Senhor, do teu altar da graça. Que o Senhor possa nos orientar, que nossos ouvidos sejam abertos, para que possamos fazer a tua vontade, Senhor.
para que sejamos direcionados pelo Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, para que possamos fazer o Teu querer. Retirai de nós aquilo que não é bom. E mesmo diante das circunstâncias adversas que parece que não tem saída, que seja difícil, que seja impossível, mas que nós tomamos a posição de ficar do Teu lado e fazer o que é certo e saber que o Senhor abre portas aonde não tem e que o Senhor fecha portas também. Ninguém abre as portas que o Senhor fecha. E as portas que o Senhor abre também ninguém fecha. Louvado seja o Seu nome. Esteja conosco, nos guiando, nos fortalecendo. Esteja com Teu povo em momentos tão difíceis que nós estamos passando. Abra os corações, fortalece e coloca os pés na rocha. Que possamos ser, Pai, aquela casa firmada na rocha e não aquela na areia. Porque quando vir as chuvas, vir os ventos, se for na areia ela cairá. Mas se for na rocha que é o Senhor, nós ficaremos firmes. E veremos, nosso maravilhoso Deus vindo nas nuvens do céu nos buscar. Oh, alegria! Amém. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Essa é a promessa maravilhosa que Deus tem para mim e para você. Ele virá te buscar porque Ele te ama. Jesus está voltando. Aqueles que não entregaram a sua vida, esse é o momento de entregar. Faça a sua entrega agora e hoje. Para Jesus, entrega seu coração a Ele. E o mais Ele fará. Confia. Fique na paz do Senhor. Um grande abraço para todos.